Marilda Portela. Preste atenção. Enquanto cortava o cabelo e fazia a barba, um homem comentava com o barbeiro as notícias tristes dos últimos dias. Em certo momento, desabafou o barbeiro. É tanta coisa ruim acontecendo neste mundo que é difícil acreditar que Deus existe. Todos os dias tomamos conhecimento de pessoas passando fome ou vítimas de assaltos e violência. Catástrofes como esta de Mariana, atentados terroristas como o de Paris. Acho que se Deus existisse, não haveria tanta miséria e conflitos no mundo. O cliente levantou-se da cadeira, chamou o barbeiro e levou-o até a esquina. Lá havia um mendigo deitado no chão, todo esfarrapado, com uma espessa barba e o cabelo sujo e atrapalhado. E disse então para o barbeiro: olhando para esse homem e vendo seu cabelo comprido, todo sujo, despenteado e essa barba por fazer, o senhor acredita que o barbeiro existe? Neste momento, o barbeiro entendeu que se existem coisas ruins, isso não se deve à ausência de Deus, mas sim à ausência das ações responsáveis dos homens. Houve um tempo que Israel passava por um período sombrio. As dificuldades eram muitas e grandes eram os desafios. A situação de prosperidade que viviam fez com que o povo se esquecesse do Senhor e, por causa disso, Deus permitiu um novo período de opressão. Essa história é registrada na Bíblia, no livro de Juízes, o livro onde aconteceu as piores barbáries que se podem cometer dentro de uma sociedade, parecida com as que vivemos hoje. Israel permitiu que os costumes das nações que habitavam a terra antes deles se introduzissem no meio do povo de Deus, coisa que o Senhor havia terminantemente proibido. Por conta disso, cada um fazia o que bem entendia, uma verdadeira anarquia, e isso era muito mal perante o Senhor. Essa situação levou o povo a pecar seguidamente, e como consequência direta disso, Deus se retirou do meio do povo. Foi aí que o exército inimigo se fortaleceu, tornando-se quase invencível. Diante desse quadro, a situação do povo de Israel era crítica. O sistema judicial era inepto. O exército era fraco demais para enfrentar os inimigos. Não havia unidade entre o povo em torno de uma causa comum. Ou seja, muitos eram os motivos para uma completa desolação. Cada homem fazia aquilo que parecia certo aos seus próprios olhos. Foi então que Deus levantou Débora. Com muita ousadia, ela sentava-se embaixo de uma palmeira e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Sua carreira de juíza, embora breve, teve grande importância para o seu povo. Débora era uma mulher diferente, de caráter firme, íntegra e obediente a Deus. Tornou-se porta-voz de Deus diante do povo. Para lutar contra o rei, Débora chamou Baraque para ser o comandante do exército. Com certeza, um homem corajoso, mas não mais que Débora, porque disse que só iria à luta se ela fosse com ele. A coragem de Débora, não como violência física, mas como atitude de confiar em Deus e lutar por algo muitas vezes extremamente difícil, a fez merecer de Deus todas as estratégias de guerra e de como conduzir seu exército a uma vitória quase impossível. Sua intrepidez e ousadia agradaram ao Senhor. Só a intervenção sobrenatural de Deus poderia fazer de Israel um povo vitorioso. Débora foi a única mulher juíza de Israel. Sua história revela uma das mais interessantes vitórias contadas na Bíblia. Isto porque Deus usa quem quer,
como quer e onde quer. Sua multiforme sabedoria é a característica essencial de suas operações. Providencialmente, Débora estava no lugar certo, no momento certo e com a estratégia certa. Com sua liderança e autoridade, ordenou que o exército hebreu enfrentasse seus inimigos com ousadia e veemência. A palavra de Deus habita em corações corajosos. A coragem e a fé se completam. Quem não crê não é capaz de atos de coragem. A incredulidade nos impede de agir corajosamente. Pessoas que se destacam por sua firmeza e fé são muito usadas por Deus. Elas passam por dificuldades como todas as outras pessoas, sentem medo e algumas vezes são sensíveis, mas não esmorecem, não desanimam facilmente. São vitoriosas sobre as lutas porque acreditam em seu coração que Deus está no controle da situação, pois confiam inteiramente no Senhor e não temem ao serem desafiadas quando passam por momentos e situações difíceis. Podemos aprender muito com a vida de Débora. Podemos ter coragem como ela teve e vencer as dificuldades. O mesmo Deus que a direcionava e lhe dava ousadia e coragem é o Deus que está conosco, pois é Ele que nos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessas coisas, pois a peleja não é vossa, eu vos darei o livramento. Momentos inseguros e difíceis passarão. O mundo foi criado por Deus para ser um lugar de paz. Se a paz não reina no mundo, não é porque Deus não existe, é porque não estamos fazendo a nossa parte. Que possamos aprender com Débora a ter a palavra certa para cada tipo de situação e a coragem necessária nas decisões importantes. E através da influência de Deus e sob a inspiração do Espírito Santo, sejamos fortalecidos para a batalha. A luta pode ser grande. Os sentimentos de medo, incapacidade e desânimo também podem surgir. Mas Deus nos orienta a não esmorecer e seguir em frente. Que tenhamos sempre uma visão otimista da vida, pois com otimismo e coragem não haverá barreiras que ficarão de pé. Alguém disse certa vez: que minha coragem seja maior que o meu medo e a minha força seja tão grande quanto minha fé. Lembre-se que é enfrentando dificuldades que você fica forte. É superando seus limites que você cresce. Se você não venceu ontem, não se preocupe, você vencerá hoje. Não reclame da vida, levante a cabeça. Dias ruins são necessários para os dias bons valerem a pena. Peça a Deus força, sabedoria e estratégia para vencer as lutas. As aflições dos tempos presentes, conforme Jesus ensinou, são uma realidade inevitável, mas da mesma forma como Ele sofreu e triunfou, nós também poderemos vencer todas as batalhas. Mesmo vivendo em um mundo de aflições, podemos experimentar a paz que excede todo entendimento. Pois Jesus nos disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Para sua meditação, deixe o pensamento de um sábio que disse: mais poderosa que a vontade de vencer é a coragem de começar. Sendo assim, sejam todos abençoados.